nas suas gargantas os mais altos louvores a Deus, e na sua mão a espada de dois. Espada de dois? Em algumas traduções está a espada de dois filhos, né? Vamos ler de novo. Estejam nas vossas gargantas os mais altos louvores a Deus, e nas suas mãos a espada de dois gumes. Poder sentar em nome de Jesus. Querendo Deus, dia 30 do mês, desse mês que vai entrar agora, a parte da manhã, já conversei com o pastor, estamos nos preparando, né, orando ao Senhor. Nós vamos ter aqui um grande seminário de louvor profético da nossa igreja. Vai ser na parte da manhã, amém, igreja? Vai ser no dia 30 de dezembro, 30 de julho, na parte da manhã. E Deus tem colocado isso no meu espírito, nós temos buscado ao Senhor e falado com Deus, né? Orado, clamado ao Senhor. Hoje eu confesso que talvez eu nem prego, eu vou dar uma palestra aqui que Deus tem colocado no meu interior. Eu vou pregar bem estilo tradicional, não se espante com aquilo que Deus tem feito, mas a unção continua sendo a mesma. Amém? Ou tem que ser até maior, não é verdade? Para isso nós estamos orando nesse momento. Orando sempre. Vou fazer uma pergunta aqui a todos vocês. Duas perguntas. Primeiro, quem é jovem aqui tem abaixo de 20 anos? Levanta a mão. Abaixo de 20 anos. Levanta bem a mão, Oliveira. Isso. Vai, abaixo de 20. Ok. E quem aqui tem menos de 20 anos de crente? Tem mais de 20 anos de crente. Quem tem mais de 20 anos de crente? Levanta a mão. Mais de 20 anos de crente. Ou 20 anos para lá, quem tem? Levanta a mão bem alto, vamos ver. Ok. Irmãos, sobre esse assunto que eu vou falar nessa noite, é uma coisa que eu falei há muito tempo aqui, no curso de 5 horas, eu estava buscando pela palavra, orando, eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, com todo respeito, quem tem menos de 20 anos aqui, quando você nasceu, já estava cantando na igreja. Já estava ministrando louvor. E você que tem abaixo de 20 anos, quando você se converteu, já era ministro de louvor na casa de Deus. Então sei do que eu vou falar, do que eu vou tratar aqui nesta noite. Amém? É de cunho pessoal entre eu e Deus. Sabe a minha esposa, a senhora Kátia, quando ela me viu tocando guitarra e cantando há 20 anos atrás, não, há 16 anos atrás, mais ou menos, vamos fazer 17 anos, estamos casados, ela já acompanha toda essa minha história de música e sabe que o que eu estou falando aqui não é coisa que eu copiei de alguém de A ou de B, é coisa da minha convivência como levita e como músico e como servo de Deus. Amém, igreja? Muito bem, lemos aqui o Salmo 149, versículo 6, que diz: esteja nas suas gargantas os mais altos louvores a Deus. O salmista Davi, ele, inspirado por Deus, escreveu muitos salmos, muitos cânticos poéticos para o Senhor. E se nós formos entender a vida de Davi, os pastores que estiveram aqui pregando falaram que Davi ele foi criado na casa do pai dele, chamado Jessé, e Davi recebeu 3 unções. Diga comigo, Davi recebeu 3 unções. A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 20, assim: Deus falando, achei a Davi, homem segundo meu coração, e com meu santo óleo o ungi. Davi, ungido por Deus, ele escreveu nos Salmos lindos. Ele escreve no Salmo 4, versículo 5, assim: em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, tem me guardado em segurança. Ele escreve no Salmo 2, versículo 8, assim: ele falando sobre Jesus, ele fala assim: porque se levanta os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós. E ele diz assim: aquele que habita no céu rirá, o Senhor zombará
dele. Diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 4, que Davi tinha doutrinado ou separado 4.000 músicos que ele escolheu só para o serviço na casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, Davi faz turnos de levitas. Ele diz que o louvor não poderia parar, era continuamente. Diz comigo, era continuamente. Então Davi recebeu 3 unções. A primeira unção que ele recebeu, ele era bem mocinho, mas ele diz que tinha experiência. Ele falou assim, olha, o urso veio, e não foi uma vez só. Muitas vezes veio o urso e eu protegi as ovelhas. Muitas vezes veio o leão e eu protegi as ovelhas. Primeira coisa, Davi, ele era um homem de adoração e ele tinha experiência tanto na área espiritual com Deus, quanto nas áreas espirituais do mal. Porque quando você adora a Deus, pode estar preparado para uma coisa. Você não vai só sentir a presença de Deus vindo sobre você, mas você vai sofrer ataques também malignos. Mas fique certo de uma coisa, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Entendam isso. E aí Davi recebe a primeira função diante dos seus irmãos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ele recebe a primeira unção ali. Agora, por que o que me chamou muito a minha atenção, que não existe nenhuma outra passagem da Bíblia falando de nenhum outro homem que recebeu o que Davi recebeu. Davi recebeu 3 unções. A primeira foi na casa dele. A segunda foi em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 2, foi quando ele foi ser ungido rei em Hebrom. E a terceira unção está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, quando ele foi ungido diante de todo o povo. E aí Davi foi rei de Israel. E ele reinou durante 40 anos. Ele tinha 30 anos quando foi ungido. E ele foi rei durante 40 anos. O nome Davi significa ungido, escolhido. E eu, estudando, orando a Deus, pedi a Deus uma palavra falando qual é a diferença entre louvor e entre adoração. Porque às vezes a gente confunde, a gente acha que louvar é a mesma coisa que adorar. Vira para o irmão e diz assim, louvar não é a mesma coisa do que adorar. Diga para ele, louvar é diferente. O que é o louvor? Existe, a palavra louvor significa reconhecimento. Por exemplo, eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Henrique. Pelo pastor Carlos Henrique ter as virtudes, eu louvo a Deus pela vida dele. Isso é uma forma de gratidão. Eu louvo a Deus pela vida do Thiago Wagner, porque tem suas qualidades. Então, isso é uma forma de louvar. Existem 3 tipos de louvores que podem ser dados. Primeiro, louvor a si próprio. A Bíblia diz em Provérbios 27, 2, diz assim, não sejam os seus lábios que te louvem, mas sim os outros. Segundo, louvor que você recebe de uma outra pessoa. Alguém reconhece as suas qualidades, como eu falei aqui. E terceiro tipo de louvor é quando você louva a Deus. Agora, é diferente. Presta atenção comigo. Deus diz, é diferente. Você louvar a Deus pelos atributos que Ele tem é uma coisa. Diz a Bíblia no Salmo 48 assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o Santo Monte. No Salmo 103, versículo 1, diz assim, bendito a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim me diz ao seu santo nome. No Salmo
No Salmo 145 diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, e louvarei o teu nome. Apocalipse capítulo 15, versículo 3 diz assim: grandes são, Senhor, as tuas obras, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Neemias 9:6 diz assim: tu somente tu és o Senhor que fizeste o céu e o céu, a terra e tudo quanto nela há, guardas em vida a todos, e o exército do céu te adora. É diferente você louvar a Deus, você louvar a Deus é uma coisa diferente. Você louva a Deus pelos atributos que Ele tem. Ou seja, você está apenas elogiando a Deus. Eu vejo pessoas aí que não são crentes e falam assim: eu tenho Deus comigo. Deus é bom, Deus é maravilhoso. No Salmo 106, diz assim: louvai o Senhor porque Ele é bom. Que no Salmo 92, versículo 1, bom é louvar ao Senhor e render graças ao seu nome. Às vezes a gente acha que, quando estamos louvando,